Olá pessoal, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite a todos, boa noite, boa noite. Podem entrar, fiquem à vontade. Boa noite, senhoras e senhores. Olá, olá, olá. E aí, Boa noite a chefia? todos. Tudo bom, cara? Quer dizer Beleza? que a Como gente, vamos? pô, estamos trabalhando sexta-noite, hein? 22 horas. Isso tem valor. Isso tem Tem valor, valor, eu queria pô, tem deixar valor, você tem registrado. valor. Rapaz, A isso gente, a gente aqui, isso aqui é gravou, a trabalho. gente, a gente gravou sábado e domingo na hora do almoço, cara. Isso aqui É não é brincadeira, verdade, não. cara. É verdade, é Sábado e verdade. domingo na hora do almoço, exatamente. Aliás, o pessoal tem que dizer aí, né, Daniel? Porque sexta-feira à noite, vai que Hum, se torna uma tradição de eventualmente a gente fazer live aí também. Em momentos de paz, em tempos de paz, né? A Sexta-feira à noite, possibilidade, cara? a possibilidade É, foi aventada aí, não é sei. mesmo? Foi aventada a Mas, possibilidade, reunião mas de aí, trabalho. mas aí o pessoal tem que curtir muito a live, tem que ter, pô, Tem que tem gostar que, muito, é o pessoal verdade. tem que vir, o pessoal tem que estar Não, presente. porque não adianta a gente fazer e aí não apareceu ninguém. Aí também Aí não não tem faz. graça. Aí a gente para, né? Aí a gente É. desiste. Então, dia 9. Como é que é, Daniel? Selos Selos à venda. à venda. Isso. À Com crase. venda. Tem crase, Ah, Daniel? É mesmo? é, tem Você sabe usar crase. crase, Daniel? Eu, às vezes eu sei, às Você sabe vezes eu usar não crase porra sei. nenhuma, Daniel? Você sabe usar crase? Aonde você sabe Às usar vezes eu crase? Você tá sei, às vezes doido? não sei. Você sabe que a matéria que eu tinha mais dificuldade na escola era a língua portuguesa. Isso é sério. Isso é sério. É mesmo, Daniel? Foi a única Tinha dificuldade? disciplina, foi a única disciplina que eu fiquei em recuperação. Oitava Quer dizer série. que lá na Ucrânia você não estudava muito português. Não era bom de português. Cara, eu estou sendo perseguido. As pessoas estão me marcando qualquer. É sério mesmo. Qualquer coisa que tenha o Zelensky, as pessoas me marcam. Ah, professor aqui! Olha aí, que legal, não sei o que. O pessoal ontem na aula gratuita, lá no YouTube, botando, pô, uma honra ter Uma aula com o honra. Zelensky sobre a Ucrânia. O É isso. pessoal, o Você está pessoal não entendendo? perdoa. Você está entendendo o que eu passo toda vez que a gente fala sobre o camarada lá do Estado Islâmico? É isso, cara. Pô, eu entendo. Entendo É, perfeitamente. O é a al-Baghdadi, mesma, né? é a mesma Al-Baghdadi. piadinha. Morreu já, né? Mas era Pena, isso que eu né, passava. cara? Pô, pena porque foi uma piada, uma boa piada que Boa faleceu. piada, ótima piada. Uma É a morte boa de uma ótima piada piada. que acabou É, falecendo junto com ele, né, cara? é Eu o fiz essa óbito piada de um excelente várias meme. vezes. Nossa Eu fiz. senhora, muitas vezes. E todas as vezes você falava como se fosse a primeira vez, era bonito, assim, o brilho no Cara, seu mas olhar, por sabe? quê? Porque toda vez eu acho engraçado. Eu sou aquela pessoa, Tagui, que acha engraçada a mesma piada várias vezes. Eu sou essa pessoa, Daniel, você sabe você devia disso. se. Eu sei, você devia se divertir horrores vendo Chaves, né? Assim, Pô, adorava horrores. Chaves. Adorava. Porra, tua Eu, cara eu do via o Chaves. mesmo episódio e eu ria de novo, cara. Eu ria de novo. Eu sou essa pessoa, cara. Eu sou essa pessoa, adoro, adoro isso. Ai, tá, o pessoal tá chegando, selos à venda, fica aqui Sejam bem-vindos. o nosso Mais, convite mais, para. mais um plantão. Nono dia, Daniel, de guerra. Estamos nós É muito aqui. dia já, rapaz. É O, muito o dia de Putin não ia guerra. resolver isso em 2 dias. Você tinha me dito que o Putin ia resolver em 2 dias. Não, eu disse que ele ia tentar. Estamos indo Entre, pro nono entre... já, Tagui. Tem que ver isso Não. aí, hein? Tem que auditar esse Quem troço aí. diz que. Vamos entregar a idade Eu, aqui, né? eu Quem vou diz falar isso no que ar, hein? Eu vou falar é isso só no ar, hein? querer, basta querer que você consegue, é a Xuxa. O Putin não entra nessa, não. Eu vou falar isso no ar. Falar, ó, queria começar a fazer uma denúncia. Denúncia, professor Tanguy Bagdadi disse que o Putin ia resolver em 2 dias. A gente falou Estamos que ia aqui fazer pro nono plantão. Vamos dia. fazer plantão, uns 2 plantões. Já estamos no É, nono. eu vou dizer, eu fui enganado, vou falar isso no ar, fui enganado. Hoje é o nono plantão, porque o Tanguy, o professor Tanguy, me afiançou que eram 2 plantões. A gente está indo pro nono, É né? verdade. E sem Pessoal, previsão de acabar. o pessoal está perguntando se tem selo. Gente, tem selo. Como todas as noites tem selo. Os selos estão à venda aqui. Ó, 4 pessoas já compraram o selo. Vou até Obrigado, agradecer obrigado. porque o pessoal está comprando aí, ó. Telefalado comprou selo. Pô, Telefalado é um belo nome, hein? Belo nome, cara, belo nome. Lucas Polo comprou também. Um doce, você adivinhar quem mais comprou aqui, né? O João Roorda comprou também. João Roorda está sempre com a gente aqui também. Quem mais, Daniel? Obrigado. Que abriu os cofres públicos russos e Jola comprou Russa deve selo? ter João La Russa comprado, né, comprou cara? também. Com A Jola certeza Russa, comprou. eu acho que ela tenta mandar uma mensagem assim, ó, tem jogo, Sempre. hein? Tem Sempre. jogo. Camarada Putin pode conversar com vocês, talvez, né? Se vocês Isso. quiserem e tal. A Aí, Sanusa Vitória comprou também. Muito obrigado, Sanusa. obrigado, Pessoal, obrigado.
lembrando, o apoio de vocês é absolutamente fundamental para a manutenção do nosso projeto. Nós somos um podcast que é financiado só por vocês. Sabe aquela ideia dos times de futebol, né? Falava assim, quero camisa limpa, não quero patrocínio, não quero nada, quem vai financiar o time são os Tipo o torcedores. Barcelona. É isso O aqui. Barcelona era assim. O O Barcelona. Barcelona era assim. É isso. Era assim. Até quebrar, né? Mas aí... Mas aí até ser patrocinado pelo Fundo Soberano do Catar. A gente pode falar sobre isso um dia. O Fundo Soberano do Catar quebrou ali a tradição do Barcelona de... Não, mas olha só. Enfim. Se o Fundo Soberano do Catar quiser patrocinar o Petit Jornal, a gente até para de vender selo. Tá? É mesmo? Mas enquanto o Fundo Soberano do Catar não chegar junto... Mas aí a gente vai abdicar do direito de falar mal do Catar, nesse caso? Pô, Daniel, mas deixa eu te contar uma coisa. Olha só. Vamos conversar aqui nós dois. Fala. O mundo é grande pra caramba, né? Porra, o mundo tem país pra... Quantos países tem no mundo? Pra mais de 200 países. Eu acho que se a gente parar de falar mal do Catar no podcast, o pessoal nem repara. O pessoal nem repara. Não repara, Daniel. Boa não ideia. tem. Boa sabe, ideia, pode cara. falar mal de Arábia Saudita, Venezuela, pode falar mal de Cuba, Estados Unidos. A gente pode falar mal dos inimigos do Catar. Porra, a gente pode falar mal de gente pra caramba, cara. E aí o Catar. Não fala mal do Catar. Daniel, não apareceu na pauta. Não apareceu na pauta. Né? Ninguém nota. Né? Eu reparei que vocês não falaram mal do Catar. Daniel, ninguém vai meter essa. É verdade. Sabe? Então, enquanto isso, a gente é patrocinado pelo Fundo Soberano do Catar. Pelo Fundo Soberano do Catar, exatamente. Tá bom. Boa ideia isso, hein, cara. Boa ideia. Mas a gente tem que morar no Catar, não, né? Nesse caso. Não precisa não. Ninguém mora no Catar, não, Daniel. Ninguém mora no Catar, não, né? Não mora não. Lá você tem dinheiro. E aí, vamos gravar, cara? Vamos começar, cara? Vamos começar. Nosso podcast. Pessoal, só lembrando, a gente vai começar agora a gravação e aí a gente vai parar de falar sobre selo. Selos vão sumir aqui do nosso discurso. Não é porque a gente esqueceu de vocês. O nosso coração palpita em alegria quando vê vocês comprando selo. Só que a gente só vai agradecer depois. No final, a gente vem aqui e agradece. E vocês vão sentir um... Eu tenho que falar pro pessoal, avisar o pessoal que a gente vai ter uma pequena interrupção hoje durante a nossa gravação. Awkward. Vai ser awkward. Vai ser awkward. A gente vai fazer uma pequena interrupção de breves segundos, porque temos vinheta para o quadro preferido desse podcast. Ganhamos vinheta. Ganhamos uma vinheta. Cristiano Botafogo, nosso amigo do Medo e Delírio em Brasília, mandou a vinheta. Falou, gente, não seja por falta de vinheta, mandei duas para vocês. Duas opções. Para esse quadro maravilhoso, perseguindo oligarcas russos. Então, mas isso vai no podcast, né? Isso não vai ficar aqui na gravação. Aqui não tem como inserir. Gente, o pessoal está dizendo que não tem selo. Olha, tá igualzinho todos os dias. Inclusive, 13 pessoas já compraram selos. Agradeço muito a todo mundo que tá comprando selo. Tá me enganando, Tanguy? Tu tá me enganando, é isso? Eu nunca menti para você. A nossa relação é uma relação de confiança. Imagina. Rapaz. Gente, eu acho que o Tanguy tá me enganando. Isso é mesmo, gente. Eu acho isso. Depois eu vou auditar esses selos aí, Tanguy. Não quero auditoria. Daniel, que auditoria, mané, auditoria? Tá doido? Porra, o negócio é no fio do bigode, Daniel. É confiança. Fio do bigode? No fio do bigode. O que ia falar? Já falei lá da interrupção que a gente vai fazer. E é isso, né? Podemos começar, né? Vamos lá. Olá, gente. Então, deixa eu começar aqui, peraí. Olá, gente. Bem-vindos a mais um Plantão Petit. Esse encontro que agora se tornou diário entre esse que vos fala, Daniel Souza e Tanguy o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos das últimas horas na guerra entre Rússia e Ucrânia. E eu queria começar hoje de uma forma diferente, Tanguy. Quero começar com uma reclamação. A gente está indo para o 9º dia de plantão e você me prometeu lá no início que o Putin ia resolver em 2 dias. Estou me sentindo meio enganado, porque eram 2 dias de trabalho, viraram 9. E sabe-se lá quantos mais plantões a gente vai ter aqui no Petit Jornal, porque o Putin está tendo dificuldade, do ponto de vista militar, que é sempre o nosso primeiro tópico. O Daniel está reclamando, na verdade, não é de nada disso, é da quantidade de trabalho. O Daniel não é chegado, o Daniel não gosta, o Daniel ele não quer. Aí estendeu, ele está assim, porra, mais um dia de plantão, não é possível que essa guerra não termine, não acaba e tal. Mas, enfim, é isso. Ele tentou resolver rápido, não conseguiu. Ontem a gente falou aqui, aliás, né, no plantão do 8º dia de guerra, que segundo o Putin está tudo seguindo o cronograma. Eu não sei se você deu uma acreditada nisso. Né? Tá tudo dentro do planejado. Tá tudo sob controle. Tudo sob controle, tá do jeitinho que ele queria, do jeitinho que ele imaginava que ia ser mesmo. Ele imaginava que ia demorar.
Ele imaginava que ia ser um negócio mais longo aí. E quem é que quer tomar a Ucrânia em 2 dias, você imagina? Né? Ele quer Ninguém tomar a disse Ucrânia isso. em Ninguém prometeu 2, isso, 3 né? semanas. Exatamente. Exatamente. Então, vamos começar, Daniel, como sempre, né, pela situação militar, né, pela situação em campo, né, para a gente conseguir contextualizar, né, quais são as variáveis mais importantes. Existe uma informação muito importante hoje, Daniel, que eu acho que ela é mais ilustrativa do que a informação em si, apesar dela ser relevante também, que é o fato de que o exército ucraniano afundou a sua principal fragata. Eu vou repetir. O exército ucraniano afundou a sua própria principal fragata. Tá? Então, é um navio de guerra que foi afundado pelos próprios ucranianos. É uma fragata chamada Hetman Sahaydachny, tá? Não sei se eu mandei bem aí no ucraniano, e foi derrubado exatamente pelo fato de que o exército russo estava, de fato, fechando o cerco em mais uma cidade, sobre a qual a gente falou no plantão de ontem também, que é a cidade de Mykolaiv. E Mykolaiv está, de fato, cercado, está sob cerco. Então, existe a expectativa, né, de que a qualquer momento a Rússia, de fato, consiga tomar essa cidade portuária, que, aliás, é uma passagem exatamente para tomar Odessa. Tá? Se você tiver curiosidade, pega uma mapinha, dá uma olhadinha onde é que fica Mykolaiv. Então, a Crimeia já é uma parte da Rússia, tá? A Rússia tomou lá em 2014. Mykolaiv fica mais para o oeste, né? No mapinha aí, olhando para o oeste, tem a cidade de Mykolaiv, e lá no cantinho, lá no sudoeste da Ucrânia, a gente tem a cidade de Odessa. Odessa já é uma cidade maior, né? Uma cidade de 1 milhão de habitantes, é uma cidade importante do ponto de vista portuário, e se a Rússia conseguir tomar a cidade de Odessa, ela praticamente fecha toda aquela faixa sul, aquela faixa litorânea da Ucrânia ali no Mar Negro. Então, é um ponto estratégico importante, porque quando você domina o sul, não apenas você tira a opção estratégica da Ucrânia poder usar o Mar Negro, né? Ela não consegue se movimentar mais utilizando o Mar Negro, como você consegue um ataque partindo do sul em direção ao norte, portanto, meio que pinçando as cidades de Kharkiv, que fica no norte do país, assim como a cidade de Kiev, que também fica no norte do país. Então, é uma péssima notícia para a Ucrânia, naturalmente, e, portanto, ela foi lá e afundou o seu navio exatamente porque, se a cidade está cercada, a qualquer momento a Rússia toma uma fragata. Uma fragata é um poderio importantíssimo e a Rússia poderia utilizar essa fragata, portanto, contra a própria Ucrânia. Aliás, você imagina, a fragata ucraniana poderia ser utilizada contra Odessa, né, que é exatamente uma cidade costeira. Então, a decisão ucraniana foi de afundar essa fragata. E lembrando sempre que isso não é exatamente algo incomum na história das Não. guerras, né? Você ter uma marinha que afunda as suas próprias embarcações para não ser tomada, para que elas não sejam tomadas pelo inimigo. O exemplo mais dramático que eu me lembro é o caso da Marinha Francesa durante a Segunda Guerra Mundial, que afundou uma grande quantidade de embarcações no norte da África no momento em que houve ali a dominação da França pela Alemanha nazista. Então, isso não é estranho, não é incomum, é algo que, inclusive, está presente em manuais de guerra. Perfeito. E, Daniel, ao que tudo indica, a gente vai ter nos próximos dias, não dá para saber que dia, mas ao longo dos próximos dias, um ataque anfíbio, ou seja, um ataque por terra e por mar simultâneo contra a cidade de Odessa. Tá? Então, é um objetivo estratégico no futuro próximo do exército russo com relação ao sul da Ucrânia. A partir do momento em que a Rússia conseguir basicamente essa faixa litorânea toda do sul da Ucrânia, ela vai conseguir isolar, né, esse objetivo, ela vai conseguir isolar uma parte do exército ucraniano, que é uma parte do exército que gera preocupação para a Rússia. Por quê? É o exército ucraniano, a parte do exército ucraniano que está no sudeste do país. Por quê? Porque essa parte do exército, Daniel, é uma parte muito experimentada, muito experiente, pelo fato de que está lutando desde 2014 com os separatistas lá em Luhansk e Donetsk. Ou seja, você tem muitos soldados na Ucrânia, como aliás em qualquer exército, né, Daniel, que são muito verdes, que não têm tanta experiência de combate. Você tem, como a gente tem visto desde o início do conflito, um incentivo muito grande para que civis peguem armas. Agora, você tem uma parcela do exército ucraniano que é experimentada, que conhece o assunto, que já lutou bastante, que já sofreu com a guerra e, portanto, tende a ser mais duro no combate. E essa galera está, exatamente uma parte dela, está naturalmente no sudeste da Ucrânia. A partir do que a Rússia conseguir tomar essa faixa litorânea ao sul, ela consegue, de uma certa maneira, isolar essa galera e tem duas opções. Ou fica ali isolado, ilhado, e aí se torna presa fácil, né? Fica cercado por mar de um lado e por exército russo mais ao norte, fica isolado, e aí meio que sai de combate e vai ser presa fácil, ou então vai sair dali.
e se sair dali, vai entregar aquele território para a Rússia. Para a Rússia é bom também. Então, olha como é que, se a Rússia está tendo dificuldade de avançar no norte, no sul, os avanços estão sendo extremamente bem feitos, extremamente rápidos, né, pelo exército russo ao longo dos últimos dias. Uma outra informação, que também tem um caráter militar, apesar de ter uma série de repercussões posteriores, a gente já deu ontem, tá? Mas eu quero falar um pouquinho mais hoje sobre as repercussões, que é aquele incêndio que aconteceu numa central nuclear, que foi a central nuclear de Zaporizhia, tá? Que fica logo ao norte da Península da Crimeia. Então, exatamente naquela área que a Rússia está varrendo, né? No sul da Ucrânia, um pouquinho ao norte da Crimeia, faz parte exatamente daquela faixa que a Rússia está conseguindo dominar, como eu falei agora há pouquinho, né? Faz parte dessa zona costeira ao sul da Ucrânia. Daniel, não houve danos ao reator, que era a grande preocupação. O que a Ucrânia disse, Daniel, é que um acidente em Zaporizhia faria com que Chernobyl, lá de 86, parecesse um ensaio, parecesse enfim, uma simulação, porque poderia ser algo muito pior. Só para a gente ter uma noção, essa usina de Zaporizhia, ela fornece cerca de 25% da energia do país, o que é um negócio inacreditável, é muita energia. Nenhum reator, no entanto, pegou fogo, e a gente teve, né, na verdade não houve qualquer tipo de vazamento, as medições todas mostram que não há uma elevação do nível de radiação na área, o que é de fato um alívio. O fato é que a Rússia conquistou de fato o complexo nuclear de Zaporizhia, né, o que é também um elemento estratégico importante, o que, aliás, coloca a Ucrânia numa posição difícil, né? Segundo o próprio governo ucraniano, a Rússia já domina cerca de 40% da estrutura energética ucraniana. É muito, tá, gente? Então, a Rússia já conquistou 40% da estrutura que gera energia para a Ucrânia. Então, a Rússia sabe melhor que ninguém que energia é um negócio importantíssimo, né? A Rússia vive disso, né, de exportação de energia. Uma parte, inclusive, da capacidade russa de pressionar a Europa Ocidental há muito tempo, desde a época da União Soviética, na verdade, antes da Rússia independente, era exatamente a questão energética. Então, esse é um dado muito importante, é uma fonte de pressão inacreditável, né, inestimável sobre a Ucrânia. 40%, portanto, da estrutura energética do país está nas mãos dos russos. E a gente teve trocas de acusações, Daniel. Segundo o governo do Zelensky, a Rússia foi absolutamente irresponsável e queria realmente causar terror, né, pânico, não apenas na Ucrânia, nos ucranianos, e mostrar, portanto, que estava disposto a qualquer coisa para tomar aquele território, mesmo um acidente nuclear de grandes proporções, ao passo que a Rússia acusou a Ucrânia, acusou sabotadores ucranianos de terem tacado fogo e colocar a culpa na Rússia. O fato é que a preocupação foi tão grande que o Reino Unido, por exemplo, pediu uma reunião especial, uma reunião extra do Conselho de Segurança da ONU, exatamente para discutir esse ataque em Zaporizhia. Então, dá para ver que é um elemento muito importante do que aconteceu ao longo dos últimos dias e faz parte exatamente desse confronto de narrativas que a gente tem entre o governo russo e o governo ucraniano. Daniel, toca aí. A primeira nota que eu queria destacar, Tanguy, é que os russos continuam encontrando enorme dificuldade para comercializar o seu petróleo. Hoje, num determinado momento, a Rússia chegou a oferecer o seu barril de petróleo com 25% de desconto em relação ao que estava sendo praticado no mercado internacional. E mesmo assim está tendo dificuldade para encontrar compradores. De novo, existe uma enorme hesitação em relação ao mercado internacional, aos demandantes no mercado internacional, se a Rússia vai ter condições de entregar ou mesmo se vai haver algum tipo de sanção ao petróleo russo no meio do caminho. Então, essa é uma área que continua funcionando muito mal dentro da economia russa nesses primeiros dias, o que é, sem dúvida alguma, muito preocupante. Uma segunda nota econômica / corporativa / imprensa, ontem encerrou a sua operação a TV Rain, que era uma das pouquíssimas TVs independentes dentro da Rússia. A TV Rain, inclusive, encerrou de forma muito, muito triste a sua transmissão, a sua última transmissão, gritando não à guerra, com todos os seus funcionários ali deixando o estúdio, aparecendo nas câmeras, deixando ali o registro de protesto, essa TV que vinha sendo
bastante crítica ao Vladimir Putin e, consequentemente, não conseguiu mais se manter viva dentro da Rússia. Existe claramente uma tentativa de sufocamento da imprensa livre. Não que a imprensa seja lá muito livre na Rússia, ou fosse antes dessa guerra, mas tudo indica que será ainda pior daqui para frente. E, Daniel, o cerco, de fato, né, contra enfim, as vozes dissonantes ao governo tem aumentado tanto que, inclusive, subsidiárias, por exemplo, da CNN, BBC, têm diminuído a sua atuação ou encerrado a sua atuação na Rússia também. Tá? E aí, algo que complementa isso, né, o que eu acho importante, a Duma, que é a Câmara Baixa, né, do parlamento ucraniano, do parlamento russo, perdão, aprovou por unanimidade, tá? Isso é bastante importante, aprovou por unanimidade, então dá para ver o apoio que o Putin tem. A Duma aprovou por unanimidade medidas duras contra aqueles que fizerem qualquer tipo de manifestação que desacredite as Forças Armadas russas. A pena pode chegar a 15 anos de prisão, Daniel. Então, se você fizer algum tipo de manifestação que, de alguma maneira, questionar, desacreditar, zombar do exército russo, você, no momento de tensão, você pode ser condenado a 15 anos de prisão. E aí vai além, Daniel. A Rússia está chamando oficialmente a guerra de Operação Militar Especial. Portanto, estão sujeitos a esse tipo de punição que eu falei agora há pouquinho, até 15 anos de prisão, qualquer pessoa que faça referência às palavras guerra ou invasão. O que a Rússia está dizendo não é uma guerra. Em parte, Daniel, o que está implícito aí é a ideia de que guerra é feita contra um outro povo. E aqui não é um outro povo. A Ucrânia é o mesmo povo da Rússia. São todos russos. Olha como é que a semiótica ela vai, de fato, até os últimos detalhes. Não pode falar guerra porque guerra é contra os outros. A Ucrânia não é os outros, é algo dentro de casa. Então, uma operação militar especial falou guerra ou falou invasão, você está sujeito a 15 anos de prisão. Naturalmente, a imprensa ela sofre muito com isso também. Afinal de contas, como é que você vai falar de uma guerra sem falar a palavra guerra, né? É impossível. Né? Basicamente, um negócio meio 1984. Né? Você não pode falar o que sem falar sempre o contrário daquilo que é na prática. Então, naturalmente, a imprensa, inclusive uma parte da imprensa livre russa, vem sofrendo bastante com isso. Uma notícia extremamente importante na área econômica no dia de hoje foi que a Rússia recomendou a suspensão das exportações de fertilizantes por problemas logísticos. Esse ponto é particularmente importante para o Brasil. Afinal, o Brasil é um grande importador de fertilizantes da Rússia, importa também de Belarus. Só que não há mais uma capacidade, na opinião do governo russo, do ponto de vista logístico, de garantir as entregas, justamente porque teria que passar por nações que estão embargando a Rússia. A única alternativa para aí sim chegar ao Brasil, o que necessariamente encareceria muito o frete, tornaria realmente esses fertilizantes bem mais caros, o que impactaria o custo de produção no Brasil e potencialmente também o valor dos alimentos produzidos no Brasil. Essa notícia ela é ainda mais central na medida em que o presidente Jair Bolsonaro teve recentemente na Rússia para garantir um acordo na área de fertilizantes, para garantir o fornecimento de fertilizantes ao Brasil. Esse econômico ainda mais esvaziada. Afinal, o que seu Jair foi fazer na Rússia? Porque se o único objetivo da viagem era garantir o suprimento de fertilizantes e poucos dias depois Eu acho que o Daniel caiu. Caiu ou suspendeu aí, o Putin resolveu suspender o Daniel. Só esperar para ver se ele volta. Daniel caiu. Espera aí, vamos ver se ele vai conseguir voltar aqui. Beleza.
Só um segundo, gente. Daniel, tá de volta? Tô de volta aqui, cara. Pra mim apareceu como se a live tivesse sido encerrada. Apareceu essa. Sabe quando aparece? Essa live foi encerrada? A gente sabe o que está Estranho isso, acontecendo hein? aqui, não sabe, Daniel? A gente Estranho isso, hein, sabe rapaz? muito bem o que está acontecendo aqui, né? Você começou a É. fazer as denúncias importantes aí, né, ir direto ao ponto, tocar nos pontos que incomodam os poderosos, e aí, pronto, aí, ó, de novo tá travadão aí. Deixa eu recomeçar a gravação aqui, peraí. Daniel, bota no 4G, cara, que você acabou de travar de novo aí. Então vou. É, os hackers não param, exatamente. Tá brabo. Pô, tá parecendo que ele caiu de novo aqui. É Catar, Rússia e tem também o governo brasileiro, né? Que ele tava descendo o cacete no Brasil aí. Aí a BIM mandou segurar ele. Traiu de novo, travou de novo, caiu de novo. Pera aí. Pô, rapaz, você tá me derrubando aí? Ô, Daniel, Ou é o. aquele papelzinho que tem código Ah. de barra embaixo, assim, que a Claro te manda, Já não está. parece que tem que pagar, cara. Parece que você tem que pegar ali e pagar. Se não pagar, eles cortam mesmo, eles não querem nem saber. Então, só pra você se ligar nisso, que às vezes a gente fala assim, ah, recebi aqui, mas, porra, não precisa. Mas tem que Deixa eu pagar estava a sim. gravação, rapidinho, Tanguy, peraí. Da viagem era garantir o suprimento de fertilizantes e poucos dias depois esse suprimento já não está. Olha aí, esse tá. Garantiu o survey, esse tá. Então temos que saber para a gente continuar daqui, cara. É importante, a gente faz ao vivo aqui, Tanguy. Explica para as pessoas como é que faz e tal, como é Isso que o aqui é podcast bastidores. Isso funciona, aqui é bastidores na bastidores e prática. tal. É. Se liga E aí, aí, Daniel, porque com esse 15 minutos suprimento aqui já. o meu continuou gravando, tá? Eu deixei É, continuar o meu gravando aqui para também. não ter Não, interrupção. beleza. Pode depois que. Então vamos continuar aqui? Vamos lá? Vambora. Peraí, rapidinho. Se o único objetivo da viagem é. Vou pegar aqui daqui, vou repetir esse ponto aqui. Da viagem era garantir. Vamos lá, 1, 2, 3, voltando. Da viagem era garantir o fornecimento de fertilizantes ao Brasil, a viagem efetivamente ficou bastante esvaziada depois dessa notícia. O mais interessante, Tanguy, foi a resposta do agronegócio brasileiro, que foi, mas em nenhum momento disseram que vão parar de exportar para o Brasil. Achei maravilhoso isso. Quer dizer, a Rússia parou de exportar, mas ela não disse que parou de exportar para o Brasil. Então pode ser que A ela continue exportando interpretação. para nós. Isso, a interpretação foi que houve uma interpretação que, na verdade, me pareceu muito mais uma esperança do que uma interpretação. Vamos ser sinceros, né, Daniel? Não é É assim, lógico. não, nós entendemos isso aqui pelo que está escrito. Não foi. Nós entendemos isso aqui porque, pelo amor de Deus, a gente só vive de agricultura. Se a gente parar de comprar isso aqui, ferrou pra gente, né? E que, de repente, essa punição é muito mais para a Europa do que para a gente. Acho que para a gente está sussa. Aliás, a Tereza Cristina, né, a ministra da Agricultura, esteve no Canadá, né, exatamente para tentar fechar com fornecedores de fertilizantes, exatamente para tentar uma alternativa. Agora, inegavelmente, a gente tem uma queda na oferta de fertilizantes. Né? Então, mesmo que os fertilizantes russos ainda assim embarquem para o Brasil, ainda assim a notícia é muito ruim para o Brasil. Né? A ver se o Brasil vai encontrar algum tipo de alternativa para ser poupado nessa história, mas sem dúvida alguma
existe aí uma preocupação grande em relação aos fertilizantes. E mesmo que o Brasil seja poupado, de novo, gente, você vai ter que buscar uma rota alternativa, certamente vai ser mais caro, e isso vai ter impacto sobre os custos de produção no Brasil, particularmente do agronegócio. Uma outra notícia muito importante, Tanguy, na área econômica, é que o novo Banco de Desenvolvimento, mais conhecido como Banco dos BRICS, e também o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura decidiram colocar em compasso de espera novas operações de financiamento à Rússia. O detalhe interessante é que a Rússia é sócia dos dois. Ela é sócia do Banco dos BRICS e ela também é sócia do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. E claro que uma decisão como essa jamais teria sido tomada sem a anuência da China. E está ficando muito interessante observar a posição da China, porque a China está meio na sombra. Então, sou parça da Rússia, mas também não vou me indispor com o Ocidente. Mas veja bem, se o Banco dos BRICS continuar fornecendo crédito à Rússia, pode ser que o Banco dos BRICS seja sancionado e se indisponha com os parceiros ocidentais. A China está, rapaz, dançando, olhando, vendo o que interessa, o que não interessa, conversando com um diplomata amigo que entende bastante de China, ele estava dizendo para mim, Daniel, a Rússia, se ela der uma enfraquecida, a China não acha ruim não, cara. Se a Rússia sair enfraquecida, fragilizada dessa situação como um todo. Claro que a China se preocupa com o preço das commodities, claro que ela se preocupa com questões econômicas, claro que ela não quer se dispor com os ocidentais, mas uma Rússia fragilizada não é tão ruim para a China, porque ela vai se tornar ainda mais dependente da China, ainda mais aliada à China e, consequentemente, pode ser interessante lá para o gigante do Oriente. Ô, Daniel, mas esse é exatamente o objetivo, que a gente já falou aqui várias vezes, que é a ambiguidade das posições chinesas, né? Quando você é ambíguo, né, você acaba conseguindo aproveitar assim, o problema que qualquer um tenha. Se a Rússia se fortalecer, a China fala assim, opa, aliado forte para mim, excelente. Não me disponho com o Ocidente, mas tem um aliado forte do meu lado. Se a Rússia se enfraquece, aumenta a dependência russa e a China, portanto, consegue, né, um fornecedor, né, que vai, né, vir correndo toda vez que a China chamar, exatamente para conseguir vender petróleo e gás para a China. Então a China ela se posiciona de uma maneira que é extremamente vaselina, ou seja, de não precisar se posicionar, isso é uma premissa da política externa chinesa, de modo a tentar garantir que ela se beneficie em qualquer cenário. Nem sempre é possível, mas nesse cenário, por exemplo, eu acho que fica bastante claro esse pragmatismo da posição chinesa. E Tanguy, agora chegou a hora que todos nós aguardamos, que é a hora do quadro fixo desse Plantão Petit. Um quadro que agora tem vinheta. Veja você, ontem nós reclamamos que não tinha vinheta, precisávamos de uma vinheta, e hoje a gente recebe generosamente de Cristiano Botafogo, nosso amigo do Medo e Delírio em Brasília. Tá aqui a vinheta. Genial, tá aqui a brilhante, vinheta. aliás. Hein? Brilhante Solta a vinheta. Ele mandou duas alternativas. Eu vou colocar uma hoje, outra eu coloco no próximo Plantão Petit, para ilustrar esse quadro que é Perseguindo os Oligarcas Russos. Quais são as atualizações nessa seara da guerra entre Ucrânia e Rússia? Então, Tanguy, vamos pedir, roda a vinheta. Bom, falando agora especificamente da perseguição aos oligarcas russos, Tanguy, Estados Unidos, Japão e Europa anunciaram que vão buscar alternativas para tentar fechar as brechas das criptomoedas. Os nossos amigos oligarcas russos, veja você, estão fugindo para as criptomoedas para tentar preservar o seu patrimônio. Portanto, o que precisa ser feito no Japão, na Europa e nos Estados Unidos é tentar impedir que esses oligarcas peguem o seu patrimônio e transfiram para criptomoedas, pelo menos que eles façam isso dentro dos seus respectivos territórios. Esse é o encaminhamento que está sendo colocado no atual momento, a ver se eles terão sucesso nessa empreitada. Outro ponto extremamente importante, alô, vamos monitorar isso aí. Os oligarcas russos estão comprando como se não houvesse amanhã relógios, diamantes e joias em geral. Tanguy, já ouvi falar sobre isso
em lugares por aqui, da América do É Sul. Já ouviu pra eu falar não perder sobre a isso? hora. Eu estou precisando muito garantir que eu chegue na hora. Eu preciso de muitos relógios. Eu preciso de 43 relógios, todos de luxo. Então, alô, alfândega? Alô, pessoal do raio-x? Acho que esses caras não passam pelo raio-x, mas mesmo assim fica o nosso registro. Pessoal aí da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, pessoal vai passar com muito relógio por aí, hein? Vai passar com muito diamante, com muitas joias e tal. E uma outra observação também importante, está aumentando a pressão sobre Londongrado, ou melhor, sobre o Reino Unido, né? Porque o pessoal está achando que os britânicos estão meio devagar nesse negócio de perseguir os oligarcas russos. E olhando para os números, é verdade. As sanções, a quantidade de pessoas sancionadas no Reino Unido, de oligarcas russos sancionados por ali, é muito pequena. É muito, mas muito inferior à quantidade de oligarcas russos sancionados na Suíça, na União Europeia, nos Estados Unidos, no Japão. Então, está crescendo a percepção de que o Reino Unido está naquela, oi, vai indo aí que eu já vou, para sancionar os oligarcas russos. Tem alguns oligarcas sancionados, sem dúvida alguma, mas a lista é bem menor do que nesses outros blocos e países que eu citei há pouco. Então, a ver, Londongrado diz que precisa muito do dinheiro dos oligarcas russos, está fazendo ali um certo corpo mole, e o PT aqui denuncia que o Reino Unido tem que pegar mais firme com esse pessoal, porque está havendo uma certa hesitação na terra da rainha em relação aos oligarcas russos, até pelo peso que eles têm no país, um peso até mais representativo do que em outros países onde as sanções estão sendo aplicadas. Tá fazendo aquela cera, né? Aquela cera. Não, vou sim, só semana que vem, tô indo. Daniel, outro ponto econômico aqui, eu queria que você comentasse um pouquinho. Airbnb encerrou as atividades na Rússia e Belarus. O Google tirou do ar qualquer possibilidade de anúncio vinculado à plataforma, incluindo na busca e no YouTube. Então, se você é um youtuber russo, aliás, uma das maiores youtubers do mundo, eu acabei de lembrar disso, é uma criança, uma menininha que faz conteúdo infantil, aliás, em várias línguas e tal, é russa. Coitada da menina, vai ficar sem receita. Acabou a receita dela, ficou riquíssima, assim, eu esqueci o nome dela agora. Se minha filha tivesse aqui, ela ia falar, esqueci agora o nome dela, mas é uma das maiores, assim, quantidade de seguidor e tal, acabou, então não tem mais anúncio no YouTube para qualquer tipo de vídeo na Rússia. E nós registramos também uma alta histórica do trigo. O trigo nunca esteve tão caro na história. Lembrando, Rússia e Ucrânia produzem juntos 1/3 do trigo do mundo. Existem, óbvio, claro, vários outros produtores importantes. A Argentina é um produtor importante, os próprios Estados Unidos são produtores importantes de trigo também, mas 1/3 do trigo mundial é produzido na Rússia e na Ucrânia. Tenta imaginar o que acontece com um sendo invadido, naturalmente os prognósticos não são os melhores com relação à produção de trigo, e o outro está sendo sancionado dessa maneira. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre lembrei o nome da menina, Nastya. Depois dá uma pesquisada aí, Nastya. Não adianta mais, tá? A gente ia falar para vocês assistirem para mandar uma grana para ela, mas a primeira ela já está muito rica, a segundo já está suspensa, então já não adianta mais nada. Mas a Nastya é um fenômeno da internet, um negócio inacreditável. Então a menininha não vai poder comprar brinquedo de Natal esse ano. Acho que a primeira tarefa aqui do Petit Jornal é pesquisar se Nastya está sancionada, né? É Se verdade. ela está na lista das sanções. Mas brincadeiras à parte, em relação ao trigo, acho que a gente falou sobre isso nos últimos dias. Você tem aí uma expectativa de retração na oferta, retração na produção de trigo, e o preço naturalmente sobe. É dessa maneira que os mercados costumam funcionar, especificamente no que tange a commodity. O trigo é uma commodity. Commodity é um produto homogêneo, ou seja, ele é igual em qualquer lugar, digamos assim, e que tem o seu preço definido no mercado internacional. Então, commodities têm essas duas características. Na medida em que você tem uma expectativa de uma menor produção de trigo, o preço do trigo começa a subir hoje, começa a haver uma antecipação de compras, começa a haver uma movimentação que acaba precificando, antecipando o movimento em relação ao preço do trigo. Me parece natural dentro de uma conjuntura onde Rússia e Ucrânia, os dois países que juntos produzem 1/3 do trigo mundial, estão em conflito, estão em guerra. Em relação ao Google, em particular, e outras empresas que estão sancionando a Rússia, entra naquela parte da sanção corporativa, sobre a qual a gente vem falando aqui também. A quantidade de empresas
que estão sancionando a Rússia voluntariamente, que não querem mais ter o seu nome associado à Rússia, é muito impressionante, é muito significativo. E no caso específico do Google, isso acaba tendo um impacto grande por conta da importância do buscador, por conta da importância da plataforma do YouTube, que é do próprio Google. Me parece mais uma daquelas medidas que tem por finalidade tornar a Rússia um país cada vez mais isolado, dificultar a vida dos russos e, consequentemente, criar um caldo de cultura, criar uma pressão para que Vladimir Putin recue dentro do seu ímpeto invasor na Ucrânia. O pessoal encontrou aqui, Daniel, Nastya tem 80 milhões de seguidores no YouTube. É um negócio inacreditável. 80 milhões Rapaz. de seguidores no YouTube. É um negócio inacreditável. Eu acho que ela deve ser a maior oligarca da Rússia, Daniel. Ela deve ter 9 anos, 8 anos, sei lá. Deve ser um negócio inacreditável que essa menina deve receber em termos de publicidade. A menina deve estar desconsolada hoje. Daniel, mais algumas informações importantes. Redes sociais bloqueadas na Rússia. Tá? Então, o governo russo bloqueou as redes sociais. Aí não foram as redes sociais, né? Foi o governo que bloqueou exatamente para tentar impedir disseminações maldosas, fraudulentas, né? Enfim, contra o esforço. Não ia falar de guerra, também não pode. Né? Como é que é, Daniel? A operação militar especial que a Rússia vem promovendo na Ucrânia. Outra informação importante, Daniel, a gente teve ontem, acabou que não apareceu na pauta de ontem, deveria ter aparecido, falha minha, a gente teve a segunda rodada de negociações entre a Rússia e a Ucrânia, né? Então a primeira tinha acontecido na segunda-feira, sem resultados, a segunda aconteceria na quarta, acabou não acontecendo, aconteceu ontem. Houve avanço, apesar de terem sido avanços tímidos e decepcionantes, né? Basicamente se definiu algo importantíssimo, né? Que foram os corredores humanitários. Esperava-se mais, né? Mas não se avançou muito mais do que isso. Definiram-se, no entanto, os corredores humanitários e ficou definido que haverá um terceiro encontro em breve. Tá? Então, segura aí, em algum momento a gente marca, te dou uma ligada e a gente vê quando é que vai ter mais um encontro. Outro elemento importante, Daniel, a OTAN discutiu hoje, né? Mais uma vez, né, sempre lembrando, a gente está gravando essa live aqui que dia é hoje, Daniel? Sexta-feira, dia 4 de março, nesse momento que eu estou falando agora, 22h43. Então, sempre bom colocar o horário para a gente saber que o que vem depois, naturalmente, a gente não abordou ainda. Mas o que veio antes, a gente tem intenção de abordar. A OTAN discutiu hoje, nessa sexta-feira, a possibilidade de colocar, né, de impor uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia. Basicamente, é determinar que ninguém pode sobrevoar o espaço aéreo ucraniano, senão a OTAN vai lá e derruba. Tá? Então, a OTAN garante isso. E a OTAN decidiu não fazê-lo. A OTAN decidiu, a Ucrânia pediu, faça uma zona de exclusão aérea, porque naturalmente com isso você diminui a possibilidade da Rússia, por exemplo, promover bombardeios aéreos. E a OTAN disse, sinto muito, não vou fazer. Qual foi a explicação? A chance da OTAN ser dragada para a guerra é Exatamente. enorme dentro de uma decisão como essa, né? Essa explicação, que se eu faço uma zona de exclusão aérea, significa que eu estou participando da guerra. Se eu estou participando da guerra, é como se todos os países da OTAN, que são 30 países, estivessem em guerra com a Rússia. E desses 30 países, tem 3 com bomba nuclear. Tá? Então, assim, é melhor não. É claro que ter uma zona de exclusão aérea ajudaria muito a Ucrânia, ajudaria mesmo. Mas não dá, porque significa na prática que a OTAN estaria participando da guerra. O pessoal está dizendo aqui que a OTAN é de defesa, cuidado, tá? Assim, o objetivo original é de defesa, mas há precedentes aí da OTAN sendo a ofensora, sendo aquela que vai ao ataque. Então, já atuou fora do seu território. Então, a ideia da OTAN, né? A ideia da OTAN ser defensiva, Daniel, envolvia muito a ideia de que ela só age dentro dos próprios territórios da OTAN. Ou seja, só se ela for atacada, ela vai agir dentro dos territórios da OTAN. Então tem Sérvia, né? Tem, enfim, a guerra ao terror, né? Foi fora do território da OTAN. Você sempre pode dizer que foi, né, uma contraofensiva, mas ainda assim o precedente está lá. E uma última informação, Daniel, não sei se você tem mais pautas aí, mas uma última informação que eu achei importante é que nos Estados Unidos, Biden está... Ele tá se questionando, Daniel. Ele está confuso, ele não sabe se ele está fazendo certo. E, basicamente, a informação que tá chegando na imprensa americana é que a cúpula da política externa americana está questionando se realmente foi correto colocar tantas sanções contra o Putin de uma vez só. A gente comentou isso, Daniel, um pouquinho antes
da gente começar esses plantões aqui, que a gente chegou a fazer uma diferenciação entre aquela ideia de sanções graduais ou sanções de uma só vez. E a ideia do Biden é sempre colocar sanções graduais, a gente vai colocando sanções, vai apertando o Putin e vai vendo como é que ele reage. Só que na prática, as sanções foram graduais de forma muito rápida, né? Então foi uma sanção por dia, mas em muito poucos dias. Então, rapidamente, a Rússia ficou completamente sancionada quase. Faltam poucas áreas a serem sancionadas, mas aquilo que estava mais à mão, os Estados Unidos, enfim, seus aliados, já colocaram as sanções. E a preocupação é que agora o Putin não tem muito mais o que o segure. Agora, meu amigo, já era. Agora eu preciso abreviar a guerra o mais rápido possível para ver se eu entro numa mesa de negociação aí, numa posição de vantagem, e exija que as sanções sejam retiradas. Eu não vou recuar por causa de sanção. Se fosse recuar por causa de sanção, não teria entrado. E aí, o negócio que é muito doido, né? Isso é muita cara, aliás, da política externa americana, de uma forma geral, eles disseram que estão fazendo uma avaliação acerca das condições mentais do Putin, sobretudo com relação à sua propensão ao risco, levando em consideração os 2 anos de isolamento da pandemia. Lembrando, o Putin é um cara absolutamente paranoico. Aliás, eu lembro dos relatos, Daniel, de quando ele esteve no Rio de Janeiro, em 2014, para a final da Copa do Mundo, no Maracanã, né, aquela final de Copa do Mundo entre a Alemanha e a Argentina. Ele esteve no Maracanã porque ia ter uma cúpula dos BRICS, né, no dia seguinte, que ia acontecer em Fortaleza. E os relatos que a gente tem da época é que ele, por exemplo, ele não deixava que ninguém que não fosse da delegação dele servisse água para ele, por exemplo, que ele morria de medo de ser envenenado. Convenhamos, né? Você sendo Putin, até faz sentido. Então ele tinha tanto medo de ser envenenado que ele usava a própria equipe dele para servir água. Assim, não, mas é um brasileiro que vai servir. Não, não sei. Tem que ser um russo da minha delegação, da minha confiança para fazê-lo. Então Putin se manteve, de fato, completamente isolado ao longo desse período. A gente viu agora, né, a visita do Macron e do Olaf Scholz, né, quando foram para lá, aquela mesa gigantesca e tal, aquilo ali é exatamente uma simbolização da distância que o Putin está mantendo de todo mundo. Então, o que os Estados Unidos estão pensando esse cara passou 2 anos isolado, será que isso mexeu na capacidade de avaliação do Putin com relação ao risco, o tornou-o mais propenso ao risco, menos propenso ao risco? Os Estados Unidos chegaram no nível de um certo desespero ali, de tentar avaliar até isso, né? Será que fizemos certo ao colocar tantas sanções? Será que ainda tem para onde avançar? Será que ficou uma porta aberta, de fato, para a diplomacia? Então, second thoughts, né? Assim, um momento dos Estados Unidos repensarem a sua estratégia diante da Rússia de Vladimir Putin. Agora, ao mesmo tempo, fica o questionamento. Será que o Putin teria sido parado com menos sanções? Me parece que não. Será que o Putin teria interesse, não teria interesse em resolver a guerra o mais rápido possível? Também parece que não. Quer dizer, nesse caso especificamente, as sanções talvez não sejam aí o elemento que determinou a velocidade com a qual o Vladimir Putin quer resolver a guerra ou a agressividade que ele impõe no conflito, na medida em que sempre foi e continua sendo a agenda do Putin tentar resolver o conflito da forma mais rápida possível. Daniel, última pauta agora, prometo, que eu lembrei agora e eu acho importante trazer. É o momento, Daniel, para aquecer os nossos corações. É o momento de alimentar a esperança. É o momento da gente saber que o mundo pode dar voltas e que se num dia você está por baixo, no outro dia você pode vir a estender a mão, inclusive para seus inimigos, e eventualmente conseguir salvar o dia. Quem se levantou hoje para manifestar a sua intenção de ajudar o mundo diante dessa crise foi Nicolás Maduro, que disse que está pronto para vender gás e petróleo para os Estados Unidos, caso eles precisem. Não tem essa. Está precisando de gás e petróleo? Eu tenho. Vendo para vocês aí, o preço subiu. Não tem problema. Tenho para vender, precisando eu vendo. Eu não quero ninguém sofrendo com nada disso, né? E aí agora eu quero saber, bola na quadra dos Estados Unidos, o que você faz? E aí abraça Nicolás Maduro? Nicolás Maduro pulou o muro, a cerca está baixa, pulou o muro, abandonou Vladimir Putin e resolveu estender a mão graciosamente para os Estados Unidos? Ponto de interrogação. Fica aí para a reflexão dos nossos ouvintes. Agora, rapaz, o nosso amigo Vladimir Putin pode, enfim, pode, sei lá, vai saber.
né? No caso do Putin, é melhor a gente nem se estender sobre as Exatamente. possibilidades. Ele já Mas derrubou a live hoje, né? Afinal de contas. Nicolás Maduro é um cara macho, hein? Para estar fazendo isso. Sei lá, vamos ver, vamos acompanhar. Mas, gente, claro que a gente fala aqui em tom, às vezes, de brincadeira, para dar leveza a um assunto que é tão áspero e tão dramático. Mas eu acho que é um pouco o nosso estilo, né, Tanguy? De tentar dar um pouco de leveza a essa situação de sofrimento que a gente está acompanhando todos os dias. E claro que o objetivo do podcast é dar informação, mas ao mesmo tempo dar um certo alívio nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando e muito provavelmente esse momento deve se alongar por mais algum tempo. Pois é, Daniel. Como sempre, isso aqui a gente tem feito todos os dias. Aliás, tem sido muito cansativo, mas muito gratificante também gravar o plantão. Então, todos os dias a gente está gravando. Assim, o retorno tem sido maravilhoso em termos de carinho, em termos de reconhecimento. A gente já está há alguns dias, já nem sei mais há quantos dias, no topo dos podcasts da Apple e do Spotify. Para a gente, assim, é um reconhecimento assim, gigantesco, né, do nosso trabalho e tudo. E a gente só consegue fazer isso aqui por uma galera, tá? Naturalmente, o pessoal que ouve a gente, que compartilha, que fala, que recomenda, a gente sabe que tem muita gente que recomenda, a gente vê isso no Twitter o tempo todo. Pô, gente, eu preciso saber mais e tal. O pessoal manda o Petit Jornal, mas em especial os nossos apoiadores, assim, a galera que chega junto com a gente, o pessoal que... tem gente que é apoiador da gente há anos e mais anos, tem gente que está chegando agora. Sem os apoiadores, a gente não conseguiria fazer isso tudo que a gente faz, né? Assim, a quantidade de episódios que a gente grava. A gente sempre gravou muito episódio, mas nunca gravar todos os dias, sexta, sábado, domingo, todos os dias da semana, sempre em dupla, né? O que demanda, portanto, uma agenda fixa, né, para os dois, sem pegar outras aulas, sem pegar imprensa, sem pegar nada, né? Para a gente poder fazer essa cobertura aqui. E os nossos apoiadores, portanto, são incríveis, né, por, de fato, estender essa mão para a gente. Se você é apoiador, sinta-se abraçado. Muito obrigado. A gente só consegue fazer o que a gente faz hoje por causa de vocês. Vocês são a nossa única fonte de financiamento do podcast. Não tem mais ninguém que financie. Então, a gente confia muito em vocês e agradece muito. Se você não é apoiador ainda, acessa lá o nosso site www.petitjornal.com.br e lá você tem as instruções de como se tornar apoiador. Tem lá uma aba chamada Apoie o Petit. Você pode se tornar apoiador de forma recorrente, pode mandar um Pix, pode apoiar do Brasil, apoiar do exterior. Você pode fazer, assim, tem várias maneiras de apoiar, o que não falta são opções. Apoiem o Petit, porque é muito importante. Aliás, Daniel, o recado que a gente sempre dá aqui, apoie o produtor de conteúdo independente, que você gosta. Se for o Petit, a gente fica muito agradecido. Mas está cheio de produtor de conteúdo da mais alta qualidade. Aliás, hoje a gente falou sobre né, o Cristiano Botafogo e Pedro Daltro, lá do Medellín Brasil. Um beijo para eles, são parceiraços do Petit Jornal. Apoiem os produtores de conteúdo, porque a gente depende disso. Sem isso, a gente acaba tendo uma pluralidade muito menor na hora de produzir conteúdo. Fica também o convite para o pessoal assistir no YouTube do Petit Jornal a aula gratuita que eu e o Tanguy oferecemos na data de ontem, né, na quinta-feira, dia 3, justamente sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia, e a gente fez referências históricas, referências religiosas, referências econômicas, para dar um quadro mais geral do que está acontecendo entre esses dois países, até da linha de raciocínio do Putin, da agenda do Putin. Então fica o convite para quem quiser assistir a aula gratuita lá no YouTube do Petit Jornal, e o convite também para acessar o projeto irmão do Petit Jornal, que é o petitcursos.com.br, o sistema de streaming das aulas de aprofundamento do Petit, onde eu e o professor Tanguy aprofundamos diferentes temas nas áreas de economia e política internacional, e claro que a pessoa sendo assinante ela tem acesso a toda a biblioteca de cursos. Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar do que foi produzido no Petit Cursos. E o Petit Jornal está em todas as plataformas, tá? Spotify, Deezer, qualquer aplicativo de podcast que você goste, que você utilize, está no YouTube, tá até no TikTok, Daniel. Os episódios não estão lá, mas até no TikTok tá. Mas a nossa indicação é que você nos ouça pela Orelo. O importante é ouvir o Petit Jornal, mas se puder ser pela Orelo, a gente agradece. É uma plataforma que valoriza os produtores de conteúdo. Então, ouçam o Petit Jornal, indica o Petit Jornal. Se puder ser na Orelo, a gente fica ainda mais agradecido.
Daniel, mais informações, recados, mensagens finais? Não, por hoje é só. Obrigado a todos. Um abraço e até a próxima. Beleza. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Rapaz, você vai mandar esse áudio aí? Hoje vai dar trabalho, hein? Hoje vai dar trabalho, porque hoje edição. tem que botar a vinheta. O pessoal ficou decepcionado aqui porque não ouviu a vinheta. O pessoal tá achando que a gente está aqui no estúdio da NASA. Fala assim, vai falar a vinheta. Aí tchá, sobe a vinheta aqui na live. Aí não rola, né, gente? Aí é só lá no podcast. Porque essa é a hora que eu queria falar assim, Tanguy, vou mandar para o editor que se vire. O editor vai fazer isso aí, né? Exatamente. Mas não, é nós mesmo. E outra coisa, o pessoal hoje teve um gostinho de como é que é uma edição ao vivo. Ao vivo. Hoje foi o Petit Jornal, moleque, o Petit Jornal pé de meia, sabe? É isso, deu problema aí, Daniel não pagou a conta da internet. E, porra, tem que dar um jeito. A gente volta um pouquinho, vê onde é que tá, ouve no ponto aqui, pananã, e segue em frente. É assim que a gente faz. Como é que a gente aprendeu isso, Daniel? Se virando, fazendo edição merda e dando jeito de fazer uma edição um pouquinho melhor. Rapaz, os conteúdos antigos do Petit são constrangedores, né, Tanguy? Os conteúdos cara, mais nem antigos. ouçam. Ó, juro pra vocês. Vocês gostam do Petit Jornal, por favor, não ouçam coisa antiga da gente, porque é muito ruim, assim. É um negócio pavoroso. Né? Atualmente eu ouço e falo assim, meu Deus, que horror, que horror. Enfim. Pessoal, Daniel, os selos estão vendo ainda, hein? Tô olhando aqui. Parece que os selos estão vendo, hein? Muita gente reclamando que não tá vendo coisa nenhuma. Eu tô achando que tu arrumou um esquema aí paralelo e que tu tá me passando para trás. Mas eu vou investigar isso. Mas por que eu vou arrumar um esquema paralelo para te passar para trás, que é uma possibilidade, e não botar os selos à venda? Não sei. Você concorda comigo? Não sei. Eu vou pensar. Eu vou tentar entender o que você tá fazendo. Né, cara? Pode abrir uma cervejinha. A gente abre agora, né? Aliás, qualquer dia a gente vai abrir cerveja na live, eu acho. Daniel, fala aí. Daniel, você me respeita que o meu dia não acabou ainda não. Tem a Globo News tá me mandando mensagem aqui, ó. Rapaz, pessoal, vou te conectar às 23h30. Não acabou o dia ainda, não. Eu vou ter que editar esse troço até 1 da manhã, cara. Que vai dar um trabalhão, vai botar vinheta. Aí você pode ligar a Globo News aí, eu te faço companhia. Porque o pessoal tá achando no telão lá. Que a gente é Cristiano Botafogo, que é o cara que vai metendo, né, as vinhetas em 2 segundos, e o negócio sai rápido, porque ele diz que faz tudo muito rápido. Eu não sei como é que ele faz aquilo tudo rápido. Mas Daniel, a gente falou ontem a gente falou assim, ontem a gente falou, podia ter uma vinheta aí. Aí hoje ele mandou, gente, hoje na hora do almoço, já estava ele mandou lá no Twitter. Mandou. Fiz uma opção? Não, fiz 2 opções. Toma aí 2, você vê o que vocês querem usar aí, morrendo de rir. Não, vocês não vão usar porque é live e tal. Não, a gente vai usar sim. E é isso, Daniel. Então, outro dia também a gente falou aqui que podia ter a logo do Petit Jornal com Cazé. Fizeram também. Fizeram também. Aliás, vou compartilhar depois aí. É o Cazé segurando o jornalzinho. A gente não postou isso não, né? Vou postar. Eu mandei pro Cazé, ele gostou. Ele riu, não. Ele autorizou? Riu. Não, ele riu. Tem que autorizar, né? Porque agora ele é um cara... Ele vai processar? Não sei lá, ué. Vai processar. Vai saber, rapaz. Não vai fazer isso, não. O vídeo lá deu 1.200.000 visualizações, Daniel. O cara vai processar. Ele é genial, né, cara? Ele é genial, né, cara? Passa. Pô, impressionante. O pessoal tá pedindo aí a auditoria dos selos, selo impresso. A gente tem selo impresso, né? Da Correio. Selo impresso é um negócio antigo, viu? Acho que. Eu quero selo impresso e auditável, Tanguy. Você vai ter que fornecer isso, selo impresso e auditável. Isso é fundamental. Beleza. Valeu, gente. É isso então, Daniel. Beleza. Vou dar um jeito de te mandar essa zona que você fez aqui na live, na gravação. Vou te mandar aí e você vê como é que você resolve. Pode deixar que eu boto lá no. Vamos pra Twitch também, cara. Eu acho que o Casé podia dar as dicas pra gente de como usar Twitch. De quê? Twitch? É mesmo, Daniel? Vamos pra Twitch. Daniel, mas Twitch, deixa eu te contar. Twitch, a galera faz sucesso jogando. A última vez que eu lembro de você jogando foi no Nintendo Wii. É verdade, cara. Que você jogava Jogos Olímpicos de Inverno. Adorava, Daniel. Adorava Jogos Olímpicos de Inverno. Curling. Eu gostava de jogava curling, exatamente. Jogava curling. Exato. Maravilhoso. Então foi a última vez, assim. Não sei se tá exatamente atualizado. A gente pode fazer no Twitch React. Entendeu? A gente podia pegar um discurso do Putin e comentar. Entendeu? Fazer um react. Né? Eu fiz um react uma vez lá no TikTok. TikTok dá pra fazer react, dividir a tela ali. E fiz, tá?
é o mais longe que eu consegui, é o mais próximo do tweet que eu consegui fazer. Mas aí o Putin vai falando das bobagens dele, aí a gente fala, tá mentindo aí, tá mentindo. Pô, tá longe, tá mentindo. Você vai fazer Ah. livezinha dizendo que Putin tá mentindo. Você não sabe com o que você tá se metendo, Sei Daniel. lá, ué. A gente Você tá faz. doido? Enfim. Ah, Vamos na a pessoa próxima. tá dizendo que ele pode jogar truco. Pô, truco é uma boa, hein, cara. Eu não jogo banco Boa. imobiliário com o Daniel ao vivo, porque o Daniel com o banco imobiliário ele ia ganhar. Porra, em 3 rodadas ele me ganhar. Aí não ia rolar. Eu ganho mesmo. War, Eu ganho mesmo. War ia ser maneiro, hein, Daniel? Já Porra, pensou, Daniel, a gente podia cara? fazer uma rodadinha, um joguinho de War televisionado, hein, Na cara? No Twitch. Twitch. A gente podia. Já pensou, podia. cara? Pô, vai ser Caramba, emocionante, porra, cara. boa ideia, cara. Porra, vai ser um negócio de louco. Eu vou ficar com as peças vermelhas, você vai ficar com as peças azuis e te encher de cacete. Ia ser maneiro isso, hein? Enfim, Tem que... ideias aí. rapaz, jogo bomba atômica na primeira rodada já, rapaz. Negócio de. Como é que Apelão. você fala? Autodestruição, aquele conceito? Já jogo logo a bomba. destruição mútua assegurada. É isso, destruição mútua assegurada. Eu começo já com essa jogada. Entendeu? Tá bom. Que aí vai sobrar só ali Tuvalu. Não tem entendeu? bomba nuclear no War. Mas tudo bem, não tem bomba nuclear no deveria War, mas ter, deixa o Daniel achar que tem. Deveria ter. Mas deveria ter. Eu acho que deveria ter. É isso. Então tá bom. Vamos A nessa, pessoa Tagui, tá tá que bom, joga né? detetive. Detetive é foda, né? Detetive não rola. Enfim. Pô, mas detetive é Pessoal, divertido, cara. É divertido. Porra, Daniel, mas aí não. Enfim, tá bom. Valeu, gente. Um abraço. Pessoal, valeu. Tchau, tchau.